Olá! Esse é o nosso Veda 30. O mês está terminando. Esse é o nosso último vídeo. E eu não poderia deixar de falar sobre um livro que eu comentei o mês inteiro. Você já ouviu falar desse livro aqui no canal. Então hoje eu queria fazer um vídeo especial sobre o que eu aprendi com esse livro. O que eu quero deixar de experiência sobre esse livro e sobre o que eu vivi. O livro, ele conta a história de várias mulheres. A escritora do livro se chama Linda. É uma senhora que ela conta parte da sua vida ligada à vida de outras mulheres. Eu vou começar pelo sumário, que são 9 capítulos, e eu vou ler o tema para você entender mais ou menos como é o livro. Por propósito, não por acaso. Nesse capítulo, ela vai falar sobre por que nós casamos, por que a mulher se casa. Ela conta a história de uma mulher que casou porque todas as amigas estavam casando. Ela dá o exemplo de outra mulher que casou porque estava na hora de casar e de ser mãe. E também conta o exemplo de outra mulher que casou porque queria um homem que a sustentasse. Então ela pergunta: você casou por propósito ou por acaso? O segundo, ela diz assim: o que é importante de verdade para mim? Cada capítulo vai ser uma pergunta desafiadora. Vai ter a pergunta, ela vai falar sobre o assunto e no final vai ter um desafio e uma oração. O terceiro, ela diz assim: qual o sentimento de ser meu marido? Aí você vai fazer uma autoanálise, como se fosse o seu marido. Qual o sentimento? É gratidão a Deus por ter você como esposa? É alegria por ter você como esposa? Arrependimento por ter casado com você? Quais são as lembranças que ele recorda de vocês dois? O quarto, estou disposta a mudar de atitude? Muitas vezes nós dizemos assim: eu quero que ele mude, ele não muda, ele não melhora. Nós precisamos ser a mudança que nós tanto procuramos. Nós precisamos estar dispostos a dizer assim: eu vou mudar, eu vou fazer a diferença. O quinto, ela diz assim: o que é preciso para me aproximar de você? Muitas de nós, vai passando os anos, nós vamos nos afastando do nosso esposo. As situações da vida, as dificuldades, o trabalho, os filhos vão nos distanciando do esposo. E aqui ela vai te desafiar a se perguntar: como eu posso me aproximar de você? Sexto, como é fazer amor comigo? Esse capítulo ele é bem especial, porque ele vai tocar lá na ferida mesmo. Qual o sentimento do teu esposo em fazer amor contigo? O relacionamento conjugal, Deus está ali. O Espírito Santo ele está abençoando aquele relacionamento. Ele está abençoando aquela relação. Então, quando não há amor, quando não há prazer em fazer amor, se torna algo por obrigação. E homem nenhum, ele quer fazer amor por obrigação. E muitas vezes os traumas, eles nos barram. E a gente cria uma barreira entre você e o seu esposo. E nesse capítulo, ela vai tirar toda e qualquer barreira. Pelo nome de Jesus, você vai ler esse capítulo e você vai ser transformada. Você vai voltar a fazer amor como você estava de lua de mel. Ou você nem estava na lua de mel, como você vai estar depois que você conhecer esse capítulo. O 7, por que eu quero ficar brava com você? Vai falar sobre o perdão. Muitas vezes nós temos até a razão, mas quando nós nos doamos, quando nós abrimos mão da nossa razão, a gente se torna uma esposa que vive por propósito e não por acaso. 8. É possível crescer juntos quando as coisas dão errado?
ela fala assim que ser feliz quando o casamento está tudo bem é fácil. Mas a prova maior do seu amor pelo seu esposo vai ser quando as lutas chegarem, quando a doença chegar, quando a falta de dinheiro aparecer. Aí vai ser o momento que você vai precisar amar seu esposo, apoiá-lo, porque amar na bonança é simples. Nós precisamos amar na escassez também. O 9. A mulher no espelho. Você vai se autoavaliar. O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Eu grifei aqui algumas partes, alguns trechos para você ficar com vontade. Eu vou ler A Mulher no Espelho. Diz assim: algumas pessoas sentem vontade de desistir, mas acredito firmemente que não existe casamento fora do alcance da cura divina. As pessoas desistem do casamento, mas Deus não. Às vezes, Ele pega até mesmo aquilo de quem desistimos e recria. É lindo o agir de Deus. Não está terminado, não está acabado. Às vezes, Deus pega até aquilo que já desistimos e recria. A passagem que tem aqui. Deus é recriador. Provérbios 24, 3 e 4. Contem uma mensagem poderosa de esperança às esposas que querem restaurar o seu casamento. O texto diz: com sabedoria se constrói a casa do casamento, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Com sabedoria se constrói o casamento. A esposa sábia tem habilidade para viver. A palavra hebraica usada nessa passagem é orquimak. No Antigo Testamento, ela era usada para descrever a habilidade de artesãos, artistas e conselheiros. A sabedoria é uma habilidade de viver, considerando a vida algo de valor. A esposa que vive habilidosamente ajuda a criar um casamento de valor duradouro. Com o discernimento, o casamento se consolida. A esposa que tem discernimento ouve o coração do marido, pesa as palavras na balança do amor. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. A esposa, com conhecimento, estuda o marido e pergunta: quem é ele hoje? Quem está se tornando? Mostra-me, Senhor, como devo encorajá-lo nessa nova fase. Agora, a parte empolgante, os 3 verbos: construir, consolidar e encher. Com sabedoria se constrói o casamento. A palavra hebraica traduzida nesse texto por construir sugere a ideia de restaurar. É a ideia de reconstruir algo para que viceje mais uma vez. Quando você disse: vou olhar no espelho e me perguntar que tipo de esposa eu sou, dê um passo para começar o processo de reconstrução. Com o discernimento, o casamento se consolida. A palavra consolidar significa colocar em ordem. A ideia de endireitar de novo algo que estava inclinado, caído ou torcido. É exatamente isso que você tem feito. Você analisou cada pergunta desafiadora e disse: muda-me, Senhor, transforma minhas reclamações em gratidão. Muda-me, Senhor, desejo dar o meu corpo de presente para o meu marido. Muda-me, Senhor, quero perdoar tão livremente quanto Cristo me perdoou. Glória a Deus. Agora eu quero contar a minha experiência desse livro. Quando eu comecei a ler, foi no começo do mês. E tava muito difícil, assim. Não que estivesse difícil, assim, muito difícil, mas estava... Todo dia a gente passa dificuldade, já falei isso. Mas eu tava muito desestimulada de mim mesma, meio perdida mesmo. Porque a gente vai vivendo, vai passando as coisas e a gente vai esfriando. Se a gente não estiver perto de Deus, se a gente não buscar mais de Deus, a gente vai esfriando.
Infelizmente, nós somos carne. Nós estamos aqui, nós precisamos de algo para nos encher. E quando não é de Deus, é de ilusão, é de tristeza, de amargura. Por isso nós precisamos estar todo dia cheios de Deus. Eu tinha começado o curso e a gente estava para lá e para cá, e a minha alma estava um pouco aflita de não poder passar o dia em casa. E quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a entender que a gente pode ser feliz em qualquer situação. Não precisa estar tudo bem para nós estarmos felizes. Quando nós somos gratos, nós nos aproximamos mais de Deus. Quando nós somos gratos, nós nos enchemos mais de Deus. Então eu comecei a agradecer até pelas dificuldades que nós estávamos passando. Eu comecei a agradecer pelas renúncias. Eu comecei a agradecer pelo que eu não tinha. E assim, eu vejo Deus fazer algo diferente quando a gente começa a agradecer. Quando a gente começa a fazer sacrifício de louvor. Porque você agradecer pelo que você tem é fácil. Agora eu quero ver agradecer pelo que você não tem. Senhor, eu te agradeço por essa luta. Porque tu tá me ensinando através dela. Senhor, eu te agradeço por essa provação. Porque tu está me moldando através dela. Então, assim, o Senhor tem falado comigo que era lendo o livro e dizendo, Senhor, tomara que não acabe esse livro, porque é uma mensagem tão gostosa de você ler. Assim, parece que Linda está falando contigo. Quando você ler, você vai me dizer, Karine, é verdade. Assim, cada desafio era mais gostoso de cumprir, porque a gente vê Deus nos tratando. Cada capítulo que eu ia lendo, eu via Deus mudando algum pouquinho, algum pedacinho, alguma coisinha que já faz a diferença. Então, amiga, eu quero te dizer que Deus, ele tá no controle. Deus, ele tá te olhando. Mas, às vezes, a gente precisa entregar o controle para Deus. Sabe assim, a televisão que você tá assistindo e você fica ali mudando, não sabe o que quer assistir e fica mudando, sem apertar no botão direito? Entrega esse controle para Jesus. Entrega o teu casamento nas mãos de Deus. E essa construção não vai parar. Entrega os teus sonhos, os teus planos na mão de Deus. Se você não é casada, se você é jovem, se você é solteira, entrega os seus sonhos na mão de Deus. Não tenta fazer com as tuas mãos. Não tenta agir com as tuas próprias mãos, porque tu vai sofrer depois. Então você entregue nas mãos de Deus a tua vida. E diga assim, Senhor, eu vivo por propósito ou vivo por acaso? Senhor, eu quero viver por propósito. Eu quero viver para te adorar. Eu quero que a minha vida seja consagrada a ti. Tem um louvor que diz assim, minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Consagre a tua vida nas mãos de Deus, que Ele vai fazer aquilo que deseja o teu coração. Mas é do jeito dele, não é do teu jeito. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, curte e compartilha para que outras pessoas venham ouvir a palavra, que outras pessoas venham conhecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, que é sempre um prazer, é sempre muita alegria de estar aqui com você, compartilhando da palavra de Deus. Um abraço, que Deus te abençoe e a paz do Senhor.